Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos dar sequência na nossa série Servos de Deus. Essa série que tem como base o livro do pastor Franklin Ferreira, livro de mesmo nome, Servos de Deus, é onde ele vai traçar o perfil de 32 grandes homens de Deus importantes aí pro cristianismo na história da igreja. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre Bento de Núrcia. No meio de uma situação política muito confusa, muito conturbada, o imperador Constantino buscou restabelecer o seu império, tendo como base o cristianismo e não as religiões pagãs. Isso se deu porque em 312, numa batalha na Ponte Milvio, Constantino teve uma visão e nessa visão ele foi advertido de que se tornasse cristão ele venceria o seu rival Maxêncio. Ele então abraça a fé cristã, ordena que os seus soldados pintassem a cruz ali nos seus escudos e realmente ele vence a batalha. Com o Edito de Milão em 313, todas as perseguições aos cristãos elas foram encerradas. Os cristãos então agora têm plena liberdade de culto, plena liberdade de expressar a sua religiosidade. E em 324, Constantino vence um outro rival e consegue então solidificar o seu grande império. Em 380, sob o mandado de Teodósio I, o cristianismo se torna a religião oficial de todo o Império Romano. Todas as práticas pagãs, todas as religiões pagãs, elas foram proibidas e o cristianismo agora então tem uma ascensão. Nesse contexto então do cristianismo estar sendo agora a religião oficial do império, o cristianismo está em ascensão, diferente do período da perseguição, algumas mudanças significativas vão acontecer no cristianismo. E o que vai acontecer é que algumas dessas mudanças foram para pior. Uma das mudanças que a gente pode dizer desse momento, dessa época, é que a riqueza e a pompa no cristianismo, elas se tornam então uma prova do favor divino, uma prova da bênção de Deus. Porque a igreja passou a ser dos ricos e poderosos, né? Deixou de ser dos escravos, dos iletrados e agora passa a ser dos ricos e dos poderosos. Em segundo lugar, juntamente com a aristocracia imperial, começa a surgir a aristocracia clerical, ou seja, a elite cristã. Em terceiro lugar, a igreja começou a imitar as práticas do império, não só na sua questão litúrgica, mas também nas questões sociais. Ou seja, ela se torna mais episcopal, mais monárquica. E, em quarto lugar, a gente poderia dizer que uma das coisas também que foi essa mudança para pior é que aquela esperança do retorno de Cristo, que é marcante no período primitivo da igreja, agora é deixado em segundo plano. Não se tem mais ênfase no retorno de Cristo, pelo menos não no sentido majoritário da coisa. Se por um lado nós temos então o cristianismo caminhando para esse lado de pompa e poder sendo provas do favor divino, se nós temos essa hierarquização da igreja, se nós temos a igreja então com essas classes episcopais e monárquicas se diferenciando da população, e se nós temos também então essa ideia de que o retorno de Cristo deixa de ser central na esperança e no pensamento da igreja, por outro lado nós temos pessoas que estão enfrentando essas mudanças de uma outra forma. Eles estão se isolando e eles estão entendendo que melhor do que viver nesse meio todo, melhor do que viver nesse lamaçal todo, é melhor você se retirar para a vida monástica, para a vida mais reclusa. E é nesse contexto então dessas pessoas que querem se retirar para essa vida mais reclusa que nós temos aí as origens
do movimento monástico. O primeiro monge que se tem notícia é Antão, conhecido na tradição católica como Santo Antão, aí por volta do ano 270. Ele abandona a sua fazenda, a fazenda de sua família ali no Egito, e vai viver isolado, vai viver de forma bem ermitã. Por volta de 320, Pacômio ele vai fundar o primeiro mosteiro, então, destinado a essa vida de orações. Depois de Pacômio, nós temos Basílio de Cesareia também envolvido nessa questão monástica. No ano de 370, Basílio então escreve a regra monástica para todos os mosteiros que estavam ali sob a sua jurisdição, sobre o seu bispado. E nós temos nomes também como Agostinho de Hipona, que está também de certa forma ligado a esse movimento monástico. Ambrósio, Jerônimo também são nomes que estão envolvidos aí na disseminação desse movimento monástico no Ocidente. Bento de Núrcia, então, ele não é o fundador do movimento monástico, mas ele teve uma contribuição muito grande para esse movimento com a sua regra que ele escreve, uma regra composta de 73 capítulos, aonde ele vai traçar um norte, traçar ali caminhos, traçar regras para que os monges seguissem e tivessem uma vida monástica bem sucedida, vamos dizer assim. Mas quem foi Bento de Núrcia? A gente já está dando esse salto, mas quem foi esse homem? Assim como outros personagens desse período da igreja, pouca coisa se sabe sobre Bento de Núrcia. O que se sabe é que ele nasce em 480 em Núrcia, perto ali de Spoleto, na Itália, e ele pertence a uma família aristocrata. Ele é enviado para estudar retórica e filosofia em Roma. Nesse momento, nesse período, Roma está sob o domínio dos ostrogodos, e ele acha a vida ali em Roma muito corrupta. Então ele abandona esses estudos e se volta então para essa vida mais solitária. Nesta vida mais solitária, ele passa a viver numa caverna, seguindo ali o modelo de vida dos monges do Egito. Depois de 3 anos se dedicando a essa vida de devoção, a essa vida de oração, alguns homens começam a ir até ele pedindo conselhos, pedindo orientações de como viver. A tradição, mais para o lado católico, vai dizer que Bento ele realiza alguns milagres. Tem uma história que eles vão contar de um certo jarro que Bento, depois de uma oração, o jarro havia sido quebrado, e essas coisas na época eram caríssimas, eram difíceis de encontrar, e a mulher pegou esse jarro emprestado e o jarro havia sido quebrado. Bento então ora sobre aquele jarro e miraculosamente o jarro aparece perfeito de novo, mas não se tem certeza desses fatos. Depois disso ele serve como abade num mosteiro em Vicovaro, porém ele teve muitas dificuldades ali com os outros monges, porque ele sendo o líder ali, vamos dizer assim, ele tinha uma conduta muito rigorosa, e os outros monges não estavam acostumados com isso, estavam acostumados com um estilo de vida um pouco mais ocioso. Bento então chega e, falando aí no bom português, ele começa a colocar ordem nas coisas, e isso não é muito bem aceito. Inclusive há relatos de que eles chegaram até tentar matar Bento com veneno e com outras coisas e tal. Depois disso, então, após um outro tempo dedicado à vida solitária, Bento vai fundar 12 outros mosteiros e vai colocar 12 monges em cada um desses mosteiros. No ano de 529, depois de um conflito com um sacerdote, Bento muda para Monte Cassino, ali no sul da Itália, e é ali que ele vai construir. Havia um templo dedicado a uma entidade pagã naquele local. Eles destroem aquele templo e ele constrói ali o famoso mosteiro de Monte Cassino. O mosteiro de Monte Cassino tem histórias assim fantásticas.
sobre ele durante o decorrer da história. Ele é invadido várias vezes. Na Segunda Guerra, agora mais recente, 1944, ele é bombardeado pelas tropas aliadas. Havia a preocupação de que o Monte Cassino, o mosteiro em si, ele estivesse sendo usado como uma espécie de quartel ali da inteligência alemã, quartel-general dos alemães, e os aliados então vão bombardeá-lo, chegando a destruí-lo quase que completamente. Mas depois ele é reconstruído e fica assim idêntico ao que era antes. Bento serve ali então em Monte Cassino durante aproximadamente 20 anos, e esse mosteiro de Monte Cassino acaba se tornando o mosteiro mais famoso da Europa e a sede da ordem beneditina, que é essa ordem que surge a partir então de Bento de Núrcia. Por volta de 534, com o intuito de retomar a ordem aí na vida monástica, Bento então vai compor a sua regra, composta aí desses 73 capítulos, como eu já mencionei, que vão ser então logo, rapidamente após a composição, começar a ser utilizadas em diversos outros mosteiros, sendo como a sua regra básica, a regra básica de conduta desses mosteiros. Foi então essa regra que Bento escreve. Eu quero ler aqui o que o pastor Franklin coloca no livro sobre a regra. Ele vai dizer o seguinte: a regra é famosa por seus votos de submissão, conversão contínua e permanência, o que levou aos votos de pobreza, castidade e obediência, que eram feitos pelo noviço após um ano de provas e reflexões. Permanência quer dizer que os monges não devem andar vagando de um mosteiro para o outro. Pelo contrário, de acordo com a regra, cada monge deveria permanecer o resto de sua vida no mesmo mosteiro em que fez seus votos, a não ser que por alguma razão o abade o enviasse a outro lugar. A regra também preservou a sabedoria dos primeiros cristãos, proibindo rigorosamente as possessões pessoais. Isso aqui é interessante porque para Bento a pobreza ela deveria ser vista como uma regra de um monge. Ele não poderia ser alguém louco por ter posses ali. A vida dele deveria ser uma vida onde o mosteiro em si iria suprir as necessidades deles, vivendo ali em comunhão, vivendo em comunidade. Outra característica da regra era concentrar-se na vida espiritual, na vida de oração. O monge tinha que ser alguém que orasse, que tinha tempo para orar. Eles tiravam ali um período diário para o trabalho e tiravam quase que o dobro disso para fazerem orações, para estarem constantemente falando com Deus. Outra coisa que o autor vai dizer aqui é o seguinte, que o mosteiro era um centro de desenvolvimento nos estudos. Em suas escolas, os monges aprendiam a ler e escrever, criavam bibliotecas que guardavam as escrituras, as obras dos pais da igreja e literatura clássica. A maior parte do conhecimento da antiguidade clássica se teria perdido sem essas bibliotecas. Então aqui mais uma importância desse período, mais uma importância desses mosteiros. Depois então dessa grande influência, desse grande trabalho, em 21 de março de 547, Bento se dirige à celebração da ceia e morre de pé. Ele é sepultado ao lado de sua irmã Escolástica, que havia sido abadesa de um monastério ali perto também, que havia morrido em 10 de fevereiro. E assim chega ao fim a vida de Bento de Núrcia. É importante reconhecer então a influência benéfica dos monastérios beneditinos para o cristianismo, principalmente na Europa. Mas também a gente precisa ponderar algumas coisas. E eu quero ler aqui um trecho do que o pastor Franklin coloca aqui no livro sobre esse outro lado da influência de Bento. Se por um lado nós citamos essas influências positivas, tem esse lado aqui também que de forma prática a gente pode dizer que a gente não concorda. Veja bem o que ele fala. O monasticismo nunca foi uma resposta perfeita para a questão de como viver a vida cristã.
Todavia, o seu impacto não pode ser subestimado, e esse impacto tem sido em grande parte para o bem. Apesar dos vários benefícios que o movimento monástico legou à cultura ocidental, há alguns pontos que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, muitos dos melhores homens e mulheres da Europa medieval ingressaram na vida monástica, deixando de influenciar diretamente a sociedade em que viviam. Além disso, o celibato impossibilitou a tais homens e mulheres o casamento, e com isso uma geração de crianças melhores. Também gerou um padrão de moralidade para os monges e outro para o homem comum. Em muitos casos, o movimento monástico estimulou a soberba, com os monges se tornando orgulhosos de seus feitos no campo da espiritualidade cristã. Como os mosteiros se tornaram ricos, o ócio, a avareza e a glutonaria eram comuns. Outro ponto importante é que o movimento monástico contribuiu para o rápido desenvolvimento de uma hierarquia centralizada na igreja medieval. Podemos lamentar esses desvios, mas temos também de admirar as grandes contribuições prestadas pelos monges à vida medieval. Quase sozinho, por mais de 1000 anos, os monges sustentaram o que havia de mais nobre na igreja. A santidade da vida monástica, nunca perfeita, sempre em necessidade de reforma e ocasionalmente mergulhada em corrupção, continua a ser um guia de uma inspiração para a igreja nos dias atuais. Esse reconhecimento é suficiente para justificar a emergência do monasticismo representado pela regra de Bento, como pela graça de Deus, o próprio resgate da igreja. Ela sobreviveu aos séculos, a todas as destruições pelos quais Monte Cassino passou e conserva sua importância ainda hoje. Na história do cristianismo, não se tem registro de uma pessoa cuja vida permanece tão pouco conhecida, mas que praticou atos com consequências públicas tão amplas quanto Bento, que tinha como a maior ambição para que em tudo seja Deus glorificado. É isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Tchau.